Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui, aguardando vocês. Já vamos começar, tá? Começar agora. Já Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco de autoconhecimento, né? Para profissionais da área da saúde, da área da estética. E é muito importante a gente entender, né? Sobre esse autoconhecimento, essa busca, né? Para que nós, como profissionais da área da saúde, como profissionais da área da estética, que é saúde, a gente se conheça, né? Então a gente começa com a pergunta: você realmente se conhece? Você faz o seu autoconhecimento? Então é importante que a gente compreenda isso. Então, como eu não me conheço, eu vou cuidar das pessoas. Isso é um ponto, né? Como eu escolho profissão, né? Uma profissão onde eu tenho que me doar para o outro, mas eu não me conheço. Então, como que começa todo esse universo da gente começar a se entender? Então, são pequenos detalhes, né? São pequenas coisas que a gente vai, ao longo do tempo, se perguntando, se questionando. O importante do autoconhecimento, né? A gente entender o que é, né? Então, a gente começa a entender o que é esse autoconhecimento, né? Como é que eu desenvolvo esse autoconhecimento em mim mesma, né? Como é que eu desenvolvo isso? Então, eu preciso entender quem eu sou. Quais são as minhas emoções? Quando eu entendo isso, quem eu sou, quais são as minhas emoções, eu consigo compreender exatamente o meu papel no mundo, né? Aonde é que eu me encaixo. Então, uma das coisas do autoconhecimento que a gente começa a falar é quem eu sou, né? Eu começo a observar o meu comportamento. Quando eu trabalho com o outro, quando eu lido com o outro, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que entender o meu comportamento diante de uma situação. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha ação em relação a isso? Então, isso não serve só, a gente está falando aqui para profissionais da área da saúde, da área da estética, que lidamos diretamente com pessoas, né? Diariamente. E pessoas diversas, por exemplo, um enfermeiro, ele lida com pessoas que estão doentes, né? Com situações adversas que mexem com o quê? Com o emocional dele. E mexe muito, porque depende muito das situações, né? Aí, profissionais da área da saúde, que é a estética também. A gente lida com algo que é extremamente importante, que é a autoestima das pessoas. Então, uma autoestima baixa leva uma pessoa a desenvolver doenças emocionais. E quais são essas doenças emocionais que levam o meu paciente a adquirir depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Devido a uma série de coisas, uma série de fatores que ao longo do tempo foi desenvolvendo. Se eu, como profissional, não estou apto a entender isso, o que vai acontecer? Eu vou agravar mais a situação desse paciente. E vou também agravar a minha situação enquanto pessoa, o meu psicológico, o meu emocional fica extremamente abalado. Um exemplo muito claro de que eu estou falando isso é nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, quando nós estávamos no pico, aonde aconteceram muitos óbitos, né? O que aconteceu com os profissionais da área da saúde? Estavam cansados e estavam doentes emocionalmente. Muitos também. Oi, Flávia, Mana, boa noite. Muitos também desenvolveram doenças emocionais, né, como depressão, ansiedade, profissionais da área da saúde. Por quê? Porque estavam lidando diretamente com uma situação atípica, né? Com uma situação de extremo desespero. Então, para muitos profissionais ficaram doentes, né? Não só do Covid, né?
Porque o que acontece? Baixa o sistema imunológico e aí você está propenso a pegar várias doenças. E isso, sim, muitas vezes acontece com a gente. Mas isso vai muito da questão do autoconhecimento. Quando eu... Oi, Thalita! Tudo bem, lindinha? Acabamos de nos encontrar, né? Então, você que é enfermeira, né? Estou falando aqui para os enfermeiros também. Então, quando você está em uma situação de extrema, né? De extrema atenção, onde você não conhece o outro, onde você não sabe como lidar com isso, você acaba descendo por um único motivo, porque você não se conhece, porque você não sabe gerir as suas emoções. Você não tem o autoconhecimento. E dentro da área, em qualquer área, mas dentro da área da saúde que eu falo, aonde nós somos responsáveis naquele momento, de alguma forma, contribuir para a melhora daquele paciente, isso para nós é importante. A nossa saúde mental. A nossa saúde mental, que também é condicionada à nossa saúde física, porque se mentalmente eu não estou bem, obviamente que o meu corpo vai reagir. E como é que o meu corpo reage? Com as doenças, como depressão, ansiedade, doenças realmente reumatológicas, né? Mas isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento, quando eu não me conheço. É que eu não sei lidar com as situações que acontecem no meu dia a dia. Eu não sei lidar com isso. Então, quando eu não sei lidar com as situações que acontecem adversas no meu dia a dia, eu vou adoecer. Então, isso é muito importante dentro da nossa área, que a gente faça essa autorreflexão, desse autoconhecimento. Um dos livros fantásticos que eu sempre indico para os meus alunos, né? Indico para alguns pacientes, né, que entendem, pacientes que já trabalham na área. Eu nem falei para você, né, Thalita? Mas vou indicar aqui para você esse livro aqui, ó, maravilhoso, tá? Do Daniel Goleman. Eu adoro o Daniel Goleman, e que ele fala o cérebro e a inteligência emocional. Se eu não sei, se eu não tenho meu autoconhecimento, eu não vou saber gerir a minha inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela tá ligada a quê, gente? Olha, Thalita, isso é importante para você aí que está entrando nessa área da saúde, né? Que lida com... Hoje a gente até conversou sobre isso, que lida com situações adversas, né? Lembra que eu falei para você, muitas vezes, tem coisas que não dependem de nós. Mas isso não cabe a nós nos tornarmos frios, não é isso. Mas tem muita coisa que não está ao nosso alcance. Então, a gente faz o possível para manter aquele paciente o mais confortável, o melhor possível dentro daquilo que nós trabalhamos. Mas tem coisas que não dependem de nós. Isso é verdade, não tem como, né? Então, é importante que a gente entenda isso. E o que é esse autoconhecimento, gente? Olha só. É a habilidade de conhecer as nossas emoções, o que nós estamos pensando, os nossos desejos, os nossos medos, né? As nossas crenças e as nossas frustrações. Aí você me pergunta, tá, mas e aí, o que são as minhas crenças, né? As suas crenças é tudo aquilo que você carrega ao longo da sua vida. Vamos lá, crenças negativas. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Então, muitas vezes as pessoas falam para você, não, mas você não vai fazer isso porque você não é capaz. E eu vou acreditando que isso é verdade, né? Então, isso vem muito da nossa infância, né? Como é que nós conduzimos os nossos filhos para que se tornem uns futuros profissionais mais conscientes, pessoas, né? Pessoas mais conscientes, pessoas que se entendem, pessoas que entendem quem são, aonde estão e onde querem chegar, né? Então, essas crenças, você não pode, você não vai fazer isso, né? Infelizmente, nós pais, né, por querermos proteger muito os nossos filhos, a gente acaba cometendo alguns pequenos erros, né? Mas eu sempre falo muito que pai e mãe não vem com
como é que diz, com um manual, né? Eu falo muito isso para meus filhos, vocês não vieram com um manual. Então, até para nós, mães e pais, é difícil muitas vezes, né? Mas essas crenças nós podemos quebrar ao longo dos anos, né? Nós podemos quebrar. Como a Dani, né, minha amiga aqui, terapeuta, falou, Covid, o chamado Covid emocional também, isso aconteceu muito, né? As pessoas ficaram, após o Covid, emocionalmente, assim, muito estressadas, muito cansadas e doentes, né? Então, a gente consegue compreender esse autoconhecimento, esse nosso posicionamento enquanto pessoa é extremamente importante. Então, as nossas crenças que nós carregamos ao longo do tempo, eu não sou capaz, muitas vezes, mas eu não sei disso, eu não sinto isso. No fundo, você sente sim. Quando você está perto de uma mudança na sua vida, às vezes a gente se boicota. É verdade. Já passei por isso. Por quê? Porque talvez lá dentro de nós a gente acha que não é capaz. E é verdade. Nossa, quando você está perto de uma grande virada, aí você lá parece que tem uma vozinha que diz assim para você: você não vai conseguir. Para por aí. É impressionante isso, né? Então, isso faz parte realmente de um autoconhecimento de si muito grande, quando você não ouve essa voz, né? E essa voz que eu tô falando não é aquela vozinha da intuição que a gente tem que ouvir, né? Que a gente fala que é a voz de Deus. Não, eu tô falando daquela vozinha que te bloqueia, daquela vozinha que te boicota, né? Que também tem a ver com as crenças. É que lá me disseram lá atrás que eu não era capaz de me tornar próspera, abundante. Me disseram lá, em meias palavras. Então, hoje a gente consegue perceber uma grande gama de profissionais no mercado, e eu falo muito isso para as minhas alunas, uma grande gama de profissionais no mercado só existindo. E é verdade, só existindo. Então, hoje o profissional da área da saúde, né, ele tem que fazer diferença. Sabe por quê? Porque nós não lidamos com robôs. A gente lida com pessoas, né? A gente busca essa empatia com as pessoas, de se colocar no lugar do outro, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que cuidar de mim. Como é que eu cuido do outro? Outro dia eu recebi uma paciente e ela disse: eu estou muito cansada porque eu cuido de todo mundo, mas eu não cuido de mim. Olha só, eu cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. Então, isso é uma grande prova da falta de autoconhecimento. Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Eu sou importante. Eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde mental, da minha saúde física, para eu poder ter o quê? Disposição para cuidar do outro. Então, nós que escolhemos essa profissão de melhorar a vida do outro, de melhorar a autoestima do outro, a gente precisa sim ter esse autoconhecimento de nós mesmos. É fácil? Não é. Não é fácil. É um dia de cada vez. Existem em nós também profissionais, né? Muitos profissionais hoje no mercado frustrado. Tem muitos profissionais frustrados no mercado hoje. Mas por quê? Porque não tiveram o autoconhecimento de fazer uma escolha que realmente tocasse o seu coração. Eu não sei se foi hoje para minha paciente que está aqui, para a Thalita, né? Que eu falei sobre isso, ou se foi para outra paciente que eu falei. A gente tem que hoje fazer aquilo que enche o nosso coração de alegria. Porque não cabe mais hoje um profissional, que eu falo profissional de excelência no mercado, somente bom. O profissional hoje, ele não pode ser só bom. O profissional hoje, ele tem que ser excelente. E para um profissional ser excelente no que faz, ele tem que gostar do que está fazendo. Porque se você não consegue gostar do que faz, como você vai ser excelente naquilo? Assim como tem muito profissional, e eu não estou criticando aqui, o que eu estou falando é a importância de nós gostarmos do que estamos fazendo. Tem muito profissional que diz assim: eu vou fazer essa profissão, eu vou fazer, eu vou entrar nesse cargo, nessa profissão, por quê?
o salário é bom. E aí não gosta do que faz. E aí a gente está cheio de profissionais assim, com péssimos atendimentos. E chegou uma hora, né, que agora é a hora da virada, 2022, é o ano da mudança, segundo os numerólogos, né? É o ano da mudança. Então a gente tem que entender que não cabe mais hoje aquele profissional que é bonzinho no mercado. Cabe hoje um profissional de excelência. Mas para eu ser um profissional de excelência, eu tenho que lidar com as minhas emoções, saber quem eu sou, lidar com as minhas frustrações. Porque, olha, o que é interessante na nossa área é que nós ouvimos muitos nossos pacientes. Muito. Os nossos pacientes, eles precisam de alguém que ouça. E se o profissional não está preparado, o que o profissional vai fazer? Não vai ligar? Ou então vai despejar, porque eu já vivenciei isso, eu já vi isso acontecer, vai despejar no paciente todo o problema que ele tem. Eu acho que eu já contei isso, não sei se foi na live passada que eu contei uma história. Porque, gente, eu tenho muitas histórias, isso é um negócio fantástico, né? Devido à vivência, né? De uma profissional, eu trabalhei no local e essa profissional, o paciente chegou e a profissional despejou no paciente toda a sua frustração, que o marido estava deixando, era que isso, que aquilo. Gente, o paciente, ele vai até você com uma indicação, ou até o espaço, você trabalha, sei lá, com uma indicação, né? Uma indicação de quê? De melhora, né? Eu vou ali porque eu vou me sair de lá melhor do que eu cheguei. Imagina, aí pega um profissional que não está preparado, né? Emocionalmente, não tem um autoconhecimento, e o profissional vai lá e despeja naquela pessoa. Você já imaginou isso, gente? Não, você consegue imaginar? Nós estamos ali para ouvir os pacientes. E, ó, vou falar para vocês, é muita coisa que os pacientes nos falam. E a gente tem que ter o controle emocional disso. A gente tem que ter o controle emocional de poder entender esse paciente. E sabe quando a gente percebe que deu certo e que a gente está no caminho certo? Quando o paciente sai do seu consultório melhor do que ele chegou. Quando ele olha para você e diz assim, nossa, eu estou me sentindo muito melhor. Isso é a prova do seu sucesso. Quando você tem a disponibilidade de ouvir o outro, de estar ali para ampará-lo, independente de se você tem seus problemas. Você precisa gerenciar isso. A gente precisa gerenciar, como profissionais que somos, precisamos gerenciar isso da melhor forma. E aí, quando a gente trabalha dessa forma, uma coisa acontece, isso acontece mesmo, porque vocês acham que eu também não tenho problema? Eu tenho uma aluna que diz, professora, parece que você não tem problema nenhum. Eu disse, mas eu tenho, como todo mundo. A diferença é que quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu esqueço tudo lá fora. Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar, assim como eu gosto de atender, né? É uma terapia para mim. Olha só, é uma terapia. Eu consigo ficar muito bem quando eu estou atendendo, ou quando eu estou dando aula, ou como eu estou fazendo isso aqui agora, né? Estou aqui falando para vocês, né? Então, eu me sinto melhor, eu me sinto bem, né? Fazer isso. Então, quando a gente consegue lidar com as nossas frustrações, porque, gente, nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Não vai sair. A gente precisa fazer as nossas metas, isso faz parte também do autoconhecimento, mas, às vezes, a gente faz a meta amanhã. Eu tenho um monte de programação. Às vezes acontece de não sair nada do que eu planejei. Acontecer outra coisa, aí tá tudo certo. É saber gerenciar isso, sem frustração, sem raiva. Bom, não deu, tá tudo bem, amanhã é outro dia. Eu falo muito isso para minha filha, amanhã é um outro dia. Amanhã as coisas vão resolver. Se não deu certo hoje, paciência. E na profissão que nós escolhemos, como profissionais da área da saúde, a gente tem que estar preparado para quê? Para as adversidades que vão acontecer no meio do caminho.
Mas eu só consigo gerir tudo isso se eu tiver o famoso autoconhecimento. Se eu souber lidar com as minhas frustrações que acontecem no dia a dia. E não tem como. Eu sempre falo que não é o mundo que tem que mudar. Olha só, não é. Quando eu entendi isso, tudo melhorou para mim. Não é o mundo que tem que mudar, gente. Somos nós, a nossa maneira de enxergar a vida. Então, se eu penso assim na minha vida pessoal, eu vou ter uma vida melhor. Na minha vida profissional, eu vou ter uma vida muito melhor. É assim que as coisas funcionam. É dessa forma que a vida anda. A Dani, que está aqui, né, é minha amiga, terapeuta, né, uma das melhores que eu conheço, e ela sabe, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Ela pratica também a estética humanizada e a gente lida muito com a questão emocional das pessoas. Então, também a gente tem que cuidar de nós. Por exemplo, a Dani cuida de mim. A Dani cuida de mim. Quando eu estou emocionalmente, às vezes um pouco mais cansada, uma energia um pouco mais baixa, eu procuro a Dani. E assim, quem trabalha na área da saúde tem que procurar sempre se cuidar da melhor forma. Porque é isso que faz a diferença dos nossos atendimentos, da qualidade que eu vou entregar do meu trabalho para o meu paciente. É essa diferença que nós temos. É enxergar o mundo com outros olhos. Ah, eu tenho frustração porque eu não consegui realizar tal coisa. São desejos. Você tem um desejo de quê? De realizar o quê na sua vida? Muitas coisas. Então, vá atrás disso. Realize. Você sabe que a gente vai muito vamos lá, no pronto-socorro público, né? E às vezes você percebe que aquelas pessoas lá, aqueles funcionários, muitas vezes, eles estão ali, parece que eles estão por obra e graça do Senhor, né? Engraçado isso, né? Eles estão ali numa situação, parece que estão forçados a estar ali, né? E aí, o que acontece? Estão, né? Porque eles estão ali pelo dinheiro, eles estão ali muitas vezes pelos benefícios, né? Que a saúde pública te dá muitas vezes, né? Enfim. Mas te atendem muito mal. E aí, isso já aconteceu muitas vezes comigo, e eu olho para aquele profissional e eu pergunto, qual é a história desse profissional? O que ele gostaria de estar fazendo agora? Eu sempre pensei isso, sabe? Sempre pensei isso. O que ele gostaria de estar fazendo agora, né? Então, a gente precisa também entender o que o outro quer, né? Então, as nossas escolhas, elas refletem muito lá na frente. Então, o que eu escolho hoje, eu vou ter uma consequência lá na frente. Então, por isso, eu falo isso para os meus filhos, né? Eles escolhem aquilo que eles quiserem fazer. Eu só quero que eles façam aquilo que eles se sintam felizes. Porque não adianta mais a gente ter profissionais ruins no mercado. Nós estamos cheios, né? Profissionais insatisfeitos, né? Enfim, porque fizeram escolhas para terceiros, não para si. Não fizeram suas escolhas, fizeram para agradar os outros, né? Então, a gente lida com pessoas. E se nós lidamos com pessoas emocionalmente, mais uma vez, a gente tem que estar muito bem. Nós temos que estar bem, né? E uma das coisas, né, que é importante a gente gerenciar também são os nossos medos. A gente tem medo de fazer a escolha errada. A gente tem medo de dar o primeiro passo. A gente tem medo de mudar. E eu vou falar para você, mudar dói. Quem falou que não dói? Mudar dói, mudar não é fácil. Mudar requer o quê? Coragem. Mudar requer coragem. Não é fácil mudar. Eu me lembro quando eu vim para cá, para Boa Vista, eu fiz uma escolha. Foi fácil? Não foi. Eu paguei um preço, como pago até hoje, porque toda escolha você paga um preço. Mas eu pensava no futuro. Bom, eu vou porque a oportunidade é melhor para mim e para os meus filhos. Mas tudo tem um preço. Por isso que eu digo que mudar requer coragem. Então, para mudar,
Eu preciso fazer esse autoconhecimento. Uma das coisas desse livro, que eu até marquei aqui, que é importante a gente trabalhar também, né? O nome do capítulo, A Variedade da Empatia, né? Dá para ver aqui, até grifei. A variedade da empatia. E é fantástico, porque é mais ou menos isso que a gente está falando. Isso vem, a empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, não é isso? De nos colocar no lugar do outro. E ele fala aqui o quê? A capacidade essencial na consciência social é a empatia. Sentir o que os outros estão pensando e sentindo, sem que eles nos digam em uma palavra. Estamos continuamente enviando sinais aos outros sobre nossos sentimentos por meio do tom de voz, da expressão facial, dos gestos numerosos, né? Dos canais verbais que a gente emite quando nós estamos nos expressando para os outros. As pessoas variam grandemente em suas habilidades para ler esses sinais. Nós, quando eu digo nós, profissionais da área da saúde, né? Nós estamos constantemente vendo esses sinais nos nossos pacientes. Eu vejo diariamente esses sinais nos meus pacientes, nos meus alunos. É os sinais verbais. Mas por que eu vejo isso? Porque eu busco em mim o autoconhecimento. Eu busco me fortalecer dentro desse autoconhecimento. Então, por isso eu observo o comportamento das pessoas para poder ajudá-las dentro daquilo que eu faço, dentro do meu trabalho. E é lá na frente, eu acho que não sei se é na sexta ou no sábado, eu vou falar um pouco de avaliação personalizada, que eu mapeio muito isso, né? Eu faço todo esse mapeamento do meu cliente sobre toda essa questão. Porque dentro da estética, para que o meu tratamento dê certo, eu preciso trabalhar toda a parte dele como um todo. Assim como dentro da enfermagem, para que realmente o tratamento dê certo, o paciente ele também tem que ajudar. Ele tem que tomar a medicação correta, ele tem que fazer, né, o que o profissional ali está pedindo, ele tem que querer ajuda para poder melhorar, né? Assim como na fisioterapia, né, para que o paciente possa melhorar, né, da lesão, ele também precisa ter força de vontade para poder ajudar o profissional, não é isso? Então, tudo está muito ligado na nossa vida, né? Os profissionais hoje, eles precisam estar preparados para entender. Nós temos pacientes de verdade, e a Thalita, acho que a Thalita ainda está aqui, a Thalita pode até falar sobre isso. Nós temos pacientes que não querem mais, que muitas vezes, sabe, já chutaram o pau da barraca, sabe? Eu já tive um paciente que disse: olha, eu, sinceramente, eu não quero mais viver. Se um paciente diz isso para você, tome cuidado. Oi, Nina, boa noite, saudade de você, linda. Um paciente diz isso para você, é para você se preocupar. É para você se preocupar. Porque esse paciente, quando ele diz isso, é porque ele está entrando em depressão. E aí, é claro, é onde nós entramos, todos nós juntos, né? Ah, tá. Todos nós juntos, quando eu falo parcerias, né? Indicar esse paciente, fazer a sua parte, né? De ajudar, mas indicar para um profissional, né? Para um terapeuta, para um psicólogo, para que realmente o tratamento em si dê certo, né? Para que todo mundo junto consiga se ajudar. Embora o tratamento que planejamos seja bom, o paciente tem a opção de recusar. Justamente, tem paciente que recusa. Mas é aí que entra, Thalita, a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue ver que eu li aqui do Daniel Goleman, né? A variedade da empatia, você consegue mapear esse paciente e muitas vezes a gente consegue
mudar uma percepção desse paciente. Porque a maioria dos pacientes, eu acho que quase todos os nossos pacientes, eles são carentes. Eles são carentes de atenção. Imagina um paciente que recusa um tratamento, você para pensar o que esse paciente não já viveu, o que ele está vivendo, qual é a história dele, né? Então, cuidar do outro vai muito além. Vai muito além. A Thalita já pega o paciente que já está com a enfermidade, né? O paciente já procura, né, por ela ser enfermeira, porque ele já está com a enfermidade. Ou seja, Thalita, o emocional dele já está adoecido há muito tempo, né? Já está adoecido há muito tempo. Então, nós que trabalhamos também dentro da área da saúde, como estética, nós também trabalhamos, mas a gente trabalha o quê? A melhora dessa autoestima, quando ele nos procura. E aí, claro, com esse autoconhecimento, vem também aquela parte da inteligência emocional, que aí é que entra. Quando eu consigo gerir os meus sentimentos, eu consigo ajudar esse paciente através do quê? Da minha inteligência emocional. Ela entra nesse momento. Ela entra nesse momento. Onde eu vou criar estratégia para que esse paciente aceite o tratamento e fique melhor. Eu vou criar uma estratégia. E aí é quando eu me diferencio dos demais. E isso tem uma técnicazinha, é claro, né? Uma técnica onde você acaba desenvolvendo. E essa técnica eu vou ensinar lá no curso que eu vou dar, né? Depois a gente vai falar sobre esse curso, né? De estética humanizada. Tem uma técnica que a gente usa, né? Hoje, inclusive, eu uso isso com alguns pacientes meus, para ele entender que ele realmente necessita daquele tratamento. Né? Então, é importante isso. Mas quando é que eu consigo isso? Eu acabei de falar aqui, né? Percebendo pelo quê? Pela expressão verbal, pela expressão do corpo, né? Tem um livro, que agora eu não me recordo quem é a autora, é uma mulher, inclusive. O Corpo Fala. Dani, se você tiver aí, você lembrar, não sei se foi você que me falou, e eu vi também na livraria aqui, O Corpo Fala. Acho que esse livro, eu ainda não li. Esse livro é interessantíssimo, porque são as expressões que nós colocamos, né? Essa expressão é que faz com que as outras pessoas percebam o que eu quero. É na expressão verbal. O meu corpo, ele está te dizendo como que quer que as coisas sejam, né? Então, é importante isso. Por isso que fala, o corpo fala, né? Tem um tratamento fantástico, que é uma terapia integrativa, que já se propagou aí pela cidade, pelo país, e eu já recebi também isso, e são as barras de Axe, né? As barras de Axe é fantástica, porque ela fala isso, a gente se faz pergunta, são pequenos toques, né? Na nossa cabeça, no nosso corpo, aonde ali a gente vai fazer uma troca de energia. É fantástico isso. Então, eu já fiz essa terapia e em um dos momentos ajuda muitos pacientes. Isso mesmo, entender que possamos ajudar. Isso, Nina, fantástico. Esse curso vai ser feito agora aqui em Boa Vista, em março. Tá? Vai vir uma moça da Paraíba, que é a Sâmia, ela vai vir para cá e ela vai dar esse curso e eu vou fazer, Nina. Porque eu me interessei muito. É fantástico esse tratamento. Então, tem uma parte do tratamento que a gente tem que falar, né? O que o corpo quer. Isso é fantástico, porque justamente o nosso corpo, né? Essa máquina que nós temos, está sempre tudo muito interligado, está ligado aqui, na nossa mente. Tudo está aqui na mente, né? Então, as doenças hoje, né, alguns estudos, né, tem vários estudos aí comprovando que a doença, quando ela já está no corpo, é porque ela já está na alma há muito tempo, né? É que ela já foi adoecendo ao longo do tempo, né?
como câncer, né? Que a gente sabe aí que tem alguns estudos também que comprovam que o câncer em determinados locais é de fator emocional, né? É de fator emocional. Pressão alta, né? A gente sabe que algumas terapias ajudam a baixar com barras de axi, acupuntura, né? Então, isso, Nina. Então, é importante que a gente... O que é a pressão alta, né? Hipertensão nada mais é do que excesso de energia dentro do corpo, né? E aí, o que acontece? Aumenta o seu nível de pressão. Tem gente que diz assim, eu não tenho pressão alta, mas olha, a minha pressão aumentou porque eu tive um estresse, uma raiva tão grande. Por quê? Excesso de energia dentro do corpo, né? Excesso de energia. Então, isso tudo, preocupação, isso tudo vai acarretando ao longo do tempo um desgaste emocional e o corpo não aguenta. Então, olha a importância, né, que nós temos diante dos pacientes que atendemos. É muito grande. Eu falo que a nossa profissão é uma das maiores profissões, porque a gente lida com a saúde emocional das pessoas. E justamente por lidar com a saúde emocional das pessoas, é que nós temos que ter esse bendito, maravilhoso autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer. E quando eu me conheço, quando eu sei trabalhar e eliminar as frustrações que eu tenho, eu consigo lidar e trabalhar com o outro. As nossas escolhas, eu sempre falo muito isso, as escolhas que nós fazemos, ela não tem a ver com ninguém. E a culpa não é de ninguém. Nós temos que aprender na vida, né? Como pessoa que somos, pessoas dotadas de inteligência, que as nossas escolhas são responsabilidade nossa. De mais ninguém. Mas eu fiz essa escolha pensando no fulano. Eu tomei essa decisão por causa do fulano. Eu fiz isso por causa do fulano. Não, gente. Não é assim que funciona. Nós temos que aprender a ter a autorresponsabilidade. Responsabilidade com aquilo que nós assumimos, com aquilo que a gente assume. E tomar as decisões, ela não tem que estar ligada a nada. Ela tem que estar ligada ao que você quer. E se eu tomei aquela decisão, foi porque eu quis. Assumir a responsabilidade disso faz com que nos tornemos pessoas cada vez melhores e conscientes. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente vê profissionais e pessoas também, né, doentes, mas eu fiz a escolha por causa do fulano. Mas eu fiz isso por causa do fulano. Gente, somos pessoas pelas nossas decisões. Isso mesmo, Nina. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Não existe mimimi. É claro que para muitas pessoas isso é muito difícil. É muito difícil de você tomar uma decisão, é muito difícil de você entender isso. Uma das coisas da nossa profissão, que eu não posso deixar de falar, é aprendermos a não julgar. Nós ouvimos muita coisa. Acho que a Thalita também já deve ter escutado, a Nina, que trabalha diretamente também com isso. Eu não sei se ainda já está trabalhando, Nina. Você já está trabalhando? Você passou um tempo sem atender, né? A Nina também atende, ela foi minha aluna. A gente ouve muito os nossos pacientes, a gente ouve muito as suas frustrações. E nós atendemos muitas mulheres. Eu, pelo menos, atendo mulheres, né? Então, às vezes a gente ouve muito. Eu fiz isso por causa do fulano. Eu fiz isso porque o fulano queria que eu fizesse. É sempre o outro. E aí eu pergunto, e o que você quer? Eu sempre pergunto nas minhas... E o que você quer? Né? Porque, assim, uma das nossas responsabilidades é não julgar. Porque o que, para mim, é simples, é fácil de resolver, para o outro é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente só consegue entender isso de maneira clara quando você realmente faz uma autoanálise de si mesmo. Quando você faz um autoconhecimento, um processo ao longo do tempo.
Aí então você entende por que o outro faz o que faz. E tá tudo certo. Na nossa profissão, a gente tem que se abster de estar julgando, né? Muitas mulheres, né, que sofrem violência doméstica, violência psicológica, né? E a gente às vezes atende mulheres assim que contam suas histórias e antigamente, muito tempo atrás, eu ficava perguntando por que essa pessoa ainda está nessa situação. É que às vezes a pessoa não consegue sair. Então, nós, como profissionais, a gente não tem que julgar, nós temos que ajudar, nós temos que melhorar a autoestima dessa pessoa para que ela consiga enxergar quem ela é, como ela é. Jornada que terei depois. Né, Dani? Entendi. Terei depois da turbulência que passei. Isso mesmo. Você é um exemplo, hein, Nina? A Nina passou por uma grande turbulência na vida e tá aí para contar a história, tá? E fico muito feliz, viu, Nina? Oi, Dani, é maravilhoso bardear, sim, e todas as outras formas de terapia que auxiliam o nosso processo. Sim, a Dani é uma excelente terapeuta também, ela trabalha muito essa questão do autoconhecimento também. Então, isso é importante, né? Para a área da saúde, para a área da estética, a gente trabalhar esse nosso autoconhecimento para justamente se abster de estar fazendo o julgamento dos nossos pacientes. Porque, na realidade, o que a gente tem que fazer através dos nossos tratamentos é melhorar a autoestima, é melhorar, fazer com que esse paciente aceite, né, os tratamentos para que ele fique bem. E para isso a gente tem que entender que quando eu já tenho meu autoconhecimento, o que acontece? Eu consigo lidar melhor com o outro. Tem um estudo recente, né, de uma psicóloga, Tasha Eurich. Então, ela fez um estudo que 95% das pessoas disseram que sabe, que fazem um autoconhecimento. Só que, na realidade, só 15%, de 10 a 15% da humanidade consegue ter o autoconhecimento. Né? Por quê? Porque quando você vai fazer o seu autoconhecimento, você vai mexer com coisas em você que talvez você não esteja preparado ou você não goste. Porque o que é o autoconhecimento? É saber as minhas potências e as minhas fraquezas. E lidar com as suas fraquezas, né, com as nossas fraquezas, nem sempre é muito fácil, né? Você lidar, nossa, com aquilo que não é muito legal em você. Mas o autoconhecimento, ele faz isso, você lidar com a sua fraqueza, melhorar, e com aquilo que você tem de potência, de melhor, você melhorar cada vez mais. Porque uma coisa é verdade, nós não somos bons em tudo. Eu sempre falo isso, eu não sei trabalhar sozinha. Eu só sei trabalhar em equipe. Porque para mim é muito mais produtivo. Por exemplo, eu não sou boa em tudo. Não sou. Então, naquilo que eu sou boa, tá tudo bem, eu procuro melhorar. Mas naquilo que eu tenho de fraqueza, eu busco pessoas que naquilo que eu não sou boa, aquela pessoa seja. Você consegue entender? Aí você completa. Por isso que eu acho importante trabalhar em equipe. Por exemplo, eu não sou boa em terapia capilar. Tá tudo certo. A gente aprende isso na faculdade, tudo. Se precisar dar aula, eu dou aula disso. Mas não é algo que me enche os olhos. Então, o que eu faço? Eu tenho uma parceira, professora, que é uma das melhores terapeutas que eu conheço na área capilar. E aí, a gente troca sempre muitas informações. Olha que fantástico isso. Então, nós, no nosso trabalho, a gente tem que trabalhar em parceria. Dentro da estética, e eu falo que são os pilares, né? A gente tem que trabalhar o quê? Estética, atividade física, nutrição. E sim, quando necessário, terapia, né? Indicar o paciente para um psicólogo, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que acontece? Eu não sou psicóloga. Posso ajudar ali meu paciente e tudo, mas não sou psicóloga, né? Então, quando eu vejo que não está nada bom,
eu indico para um psicólogo. Nutrição, para o meu tratamento de massagem dar certo, eu tenho que indicar meu paciente para fazer nutrição. Para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor, fazer uma atividade física. Então, é um conjunto. A mesma coisa é na enfermagem. Para que o paciente se recupere mais rápido, ele tem que melhorar a alimentação e, quando puder, tem que fazer uma atividade física, dependendo da patologia que ele desenvolveu. Mas para que o tratamento dê certo, ele tem que tomar os medicamentos, ele tem que melhorar a alimentação, porque não tem para onde correr, gente. Não tem. Então, você está vendo como tudo é muito importante? E isso mesmo, Dani. A Dani está falando aqui, evitar os julgamentos e as famosas opiniões. É, isso mesmo. As famosas opiniões que, às vezes, muitos de nós tendem a dar, né? Aí a gente pergunta, você pediu minha opinião? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Com o que a gente fala para o outro. Para que nós nos tornemos profissionais melhores, né? A gente tem que melhorar, como eu já falei, a nossa qualidade mental. E essa qualidade mental, para que a gente possa atender o outro, além de nós estarmos alinhados aí com uma boa alimentação, uma boa noite de sono, atividade física, né? A gente também tem que ter outros mecanismos, né? Para que a gente possa melhorar. E uma das coisas do autoconhecimento é fazer o que eu gosto. Há quanto tempo muitos de nós não fazemos o que gostamos? Ir no cinema sozinho, fazer um piquenique com a família, fazer coisas simples. Como nós lidamos diariamente com os outros, com as outras pessoas, isso faz parte da nossa qualidade de vida. Faz parte da nossa qualidade de vida. Estar com a família, isso é importante. Mas eu vou mais além. No meu caso, e eu indico isso para todo mundo, né? Para muitos profissionais eu gosto de indicar, eu faço meditação, que me conecta, né? Com a divindade. Hoje a minha filha foi fazer yoga, e eu moro aqui em Boa Vista, atrás da Orla, que é bem pertinho ali da praia, né? Do rio. Ela foi fazer yoga, né? Lá de manhã. Que maravilha! Ela postou, que maravilha! Eu nem estava lá, estava trabalhando. Então, fazer aquilo que te dá prazer, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, e eu acho que isso se encaixa muito bem, né? Se encaixa muito bem mesmo para profissionais, né? Da área da estética, da área da saúde em geral, né? Eu gosto muito de fazer o caderno da gratidão. Eu gosto de escrever, né? Eu acho que eu falei isso na outra live. O caderno da gratidão é o seguinte: você vai escrever ali por tudo que você tem, que você é grato por tudo que você tem. Gratidão pela minha família, gratidão pela minha vida, gratidão por todos os órgãos do meu corpo, gratidão pelas mãos, porque é através das nossas mãos, né? Nós, profissionais da área da saúde, da estética, através das nossas mãos que a gente consegue tocar nos nossos pacientes, que a gente consegue fazer as nossas terapias, né? Saber que somos saudáveis e perfeitos, que podemos ir para os lugares andando, sem precisar, né, que alguém nos leve. E muitas vezes, quando nós temos profissionais que têm alguma deficiência física, eles ainda assim desenvolvem uma habilidade, cada um desenvolve uma habilidade fantástica para superar aquilo que realmente eles não conseguem fazer sozinhos, né? Então, olha como a vida é fantástica. Então, agradecer. O processo de agradecimento, abrir os olhos, já está agradecendo pela vida, pelas pessoas que você vai encontrar. Eu tenho várias formas, né, que eu faço para poder me manter calma, me manter em equilíbrio. Nem sempre, né, eu não estou zen o tempo todo, né? É claro que acontece da gente se aborrecer, da gente ficar chateado. Mas isso é uma questão de segundos, né? Eu falo muito para minha filha, é menos de 17 segundos, porque se for 17 segundos, já era.
já enraizou aquilo ali. Fazer o processo de agradecimento, deixar de reclamar. Nós reclamamos muito da vida. E, gente, só o fato da gente levantar todos os dias já é um milagre, né? Eu uso muito aquela frase de Einstein. Eu gosto muito, ultimamente, eu tenho falado muito, né? Einstein tem uma das frases que ele fala: eu só tenho duas maneiras de viver a vida. Uma é como se tudo fosse um milagre e a outra é como se nada fosse um milagre. Então, eu opto a viver como se tudo fosse um milagre, porque é sim um milagre. Acordar é um milagre. Levantar pela manhã é um milagre, entendeu? Trabalhar, sair para trabalhar, cuidar das pessoas é o grande milagre da vida, né? A gente tem tudo no mundo que o universo nos provê para que a gente possa caminhar. Nós respiramos, né? O fato de estarmos aqui, a gente não precisa de nada, né, para que a gente possa respirar. Então, isso é um grande, é algo fantástico, né, da divindade. Então, essa parte do autoconhecimento, né, é importante que a gente tenha isso muito claro em nós. O agradecimento, a gratidão. Agradecer por tudo. Agradecer até mesmo pelas coisas que nos acontecem, que nos deixam chateados. Sabe por quê? Às vezes, eu sempre, quando algo que não é legal. A minha irmã, você nasceu para isso, Rita Nobre. Valeu, maninha. Muitas vezes a gente acontece algo muito ruim na nossa vida, mas ali tem algo muito importante, é para o nosso crescimento. Eu sempre pergunto, universo, Deus, o que você quer me dizer com isso? O que eu tenho que aprender com essa situação? Então, viver é uma grande dádiva, né? E fazer aquilo que nós fazemos é uma grande dádiva. E seja qualquer profissão que você escolha, faça com amor. É fácil? Não é. Mas eu acho que esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho do sucesso dos gigantes, como fala, né? Tem o livro do Tony Robbins, e ele fala sobre isso, né? Os gigantes. Então, estar fazendo o que você faz da melhor forma e fazer com amor, isso é sucesso. As pessoas têm imagem de sucesso, mídia, fama, dinheiro, né? E eu sempre falo que o dinheiro, que é uma energia muito positiva, ele é consequência de um trabalho bem feito. Muitas vezes a gente olha aquela pessoa, nossa, aquela pessoa está ali no topo. Você não sabe a história daquela pessoa, ela teve uma trajetória. Então, todo mundo que está lá no topo teve uma história, tem uma história. Não foi fácil chegar lá, né? Mas, se você faz um trabalho bem feito ao longo do tempo e você gosta do que faz, não tem como errar, não tem como você não ser sucesso. Como podemos melhorar? Isso mesmo. Eu sempre pergunto isso do universo. Tem uma frasezinha que eu sempre pergunto, universo, né? O que você tem hoje? Oi, lindinha, Suênia. Eu sempre pergunto, universo, que surpresa surpreendente você tem hoje para mim? Todos os dias eu faço isso. Uma grande amiga, né, que eu fiz agora, a Sâmia, ela me deu essa frase. E eu me pergunto todos os dias, gente, todos os dias. E eu posso dizer para vocês uma coisa. Todos os dias eu vivo como se fosse o milagre. O que mais é possível, justamente. Todos os dias eu vivo como se fosse um milagre. Porque eu tenho essa opção. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Uma das coisas do autoconhecimento é você saber quem você é e o que você quer fazer. E deixar de se preocupar com o que os outros pensam de você. Quando eu deixei de me preocupar com o que as pessoas pensam de mim, a minha vida tomou um rumo completamente diferente.
Não importa o que as pessoas pensam de você, importa o que você pensa de você. Não passar por cima das pessoas. Se você tiver isso em mente, não humilhar o outro, não passar por cima de ninguém para você subir, tá tudo certo. Agora, o que as pessoas acham de você, tá tudo certo, não interessa. Porque, como aquele clichê que a gente usa, nem Jesus agradou todo mundo. Então, nós que somos réis mortais, ainda em processo evolutivo de melhora constante, não vamos agradar, né? Mas a gente tem que ter nossa consciência tranquila de que nós estamos trilhando um caminho de paz, de luz, né? E de ajuda. Isso é fantástico. Então, tarefinha para casa, porque dia 4 nós vamos estar aqui de novo, porque é um workshop, tá? Com um autoconhecimento. Então, deixa eu ver aqui, acho que a Dani tá, a Suênia, você tá no grupo? Não sei se você tá no grupo, se eu te coloquei, Ana Lígia, depois você coloca aí o Telegram. Já tá, né? A gente vai falar dia 4. Dia 4, Ana Lígia, é o quê? Pois é, qual que é o tema? Avaliação personalizada e mapeando o cliente, né? Isso. Tá. Isso tudo que a gente está falando hoje, no nosso autoconhecimento, nós vamos falar em seguida agora sobre quem é o meu público-alvo. Bom, eu já me conheço, já sei quem eu sou, já fiz o meu autoconhecimento, já sei das minhas potências e das minhas fraquezas, já sei quais são as minhas habilidades. Quais são as minhas habilidades? Vocês sabem? Perguntinha aí. Quais são as suas habilidades? Consegue colocar uma enquete aqui, Ana Lígia? Você sabe quais são as suas habilidades? Já vai respondendo aí. A Ana Lígia vai colocar uma enquete aqui. Quais são as suas habilidades, né? Então, se eu entendo isso, se eu conheço isso, agora eu preciso saber quem é o meu público. Quem é o seu público? Você sabe mapear? Olha que interessante. Uma vez eu fiz uma consultoria, né? Paguei para uma pessoa fazer uma consultoria para mim. E a primeira coisa que essa pessoa falou, posso até dizer o nome dela, coach maravilhosa, Antônia, ela perguntou: qual que é o teu público-alvo, Rita? E aí eu disse para ela: bom, meu público-alvo é todo mundo. É todo mundo. Não é bem assim. Eu ainda tenho dificuldade com isso. Mas a gente vai falar lá na frente. Quando eu defini para mim, primeiro, o que eu queria para minha vida, como eu queria atender, foi automático. Eu defini o meu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem você atende? Eu dizia, eu atendo todo mundo. Mas o que acontece? Dependendo do que você faz, por exemplo, eu trabalho com estética facial e corporal, fazendo também dentro disso as terapias integrativas. Então, eu trabalho com óleos essenciais. Qual que é o público que eu vou atrair? Eu vou atrair um público que gosta das coisas mais naturais. Eu vou atrair aquele público, por exemplo, eu atraio quem? O meu público adolescente, idoso. Eu atraio esse público idoso e algumas pessoas, né, que querem trabalhar mais gordura localizada ou que estão mais cansados num processo de relaxamento, né? Então, o meu público ele foi se misturando. Então, na realidade, o meu público-alvo é aquele público que gosta da coisa mais natural, mais tranquila, né? Gosta de terapias, né? De trabalhar com, que gosta de usar os óleos essenciais. Esse é o meu público. Mas já tem pessoas que têm outro tipo de público. Já tem profissionais que têm um outro tipo de público. Eu acho que eu já estava conversando com a Thalita, ela foi comigo, fazia tempo que ela não ia comigo. Thalita é uma paciente que eu tenho que está aqui, que é enfermeira, está terminando aí. E ela estava me falando
né, da onde ela trabalha, no posto que ela trabalha, né? Então, ela já foi trabalhar com indígena também, ela já foi atender, porque na faculdade a gente vê tudo, né? Então, ela já teve a experiência de atender indígena, ela já teve experiência, tem experiência em trabalhar em posto de saúde, né? Ali fazendo preventivo, ou fazendo ali os testes do Covid, né? Então, ela está passeando por esse universo para depois entender o que ela realmente quer dentro da enfermagem. A mesma coisa somos nós. A gente aprende na estética, terapia capilar, tricologia, a estética facial e estética corporal. Mas cada um de nós direciona, quando termina, vai direcionando para onde nós queremos ir. Eu gosto da parte mais terapêutica, né? Que nem a Dani Borges, que está aqui, ela também trabalha muito essa parte terapêutica, né? A gente trabalha muito voltado aí, essa parte emocional, para que realmente eu entendo que, para que meu tratamento, já sei, estou me descobrindo, isso. E às vezes a gente tem que trabalhar essa parte emocional, e eu já entendi isso, para poder trabalhar a parte estética. Porque não adianta eu trabalhar um paciente externo se ele está com cortisol alterado. Vocês sabem o que é cortisol? O cortisol é o hormônio do bem-estar que, quando ele fica alterado, a paciente começa a inchar. Quando é que ele altera? Quando a pessoa não dorme, quando está no nível alto de estresse, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu estou gordinha. Não, você não está, você está inchada. E aí você vai mapear esse paciente. A gente vai mapear quem é esse paciente, né? Então, lá na frente a gente vai falar sobre esse mapeamento. Então, a gente consegue entender que o nosso público-alvo quem é? São as pessoas que gostam mais de terapias, né? São as pessoas que gostam mais da coisa natural. Tem aquele público, não, eu quero agora, eu quero fazer modeladora, eu quero isso. Já tem esse público mais agitado. É um público-alvo, aquele, né? Os fitness, não, vamos lá, vamos fazer. Tem esse também, ou seja, o público-alvo de cada uma de nós, ele é mapeado. Então, a gente acaba atraindo esse tipo de público, né? A gente acaba atraindo. Então, é importante que a gente tenha isso esmiuçado. Quando a gente sai da faculdade... Ô, Nina, muito obrigada, lindinha. Ai, você é uma fofa, viu? De saudade de você. Então, quando a gente consegue mapear esses pacientes, né? Nossa, tá tudo certo. Aí a gente vai embora. Uma coisa que é importante dentro do nosso autoconhecimento e dentro, né, desse público-alvo é o nosso conhecimento, tá, gente? Nosso conhecimento. Então, o conhecimento, ele não pode ficar parado, ele tem que ser posto em prática. Outro dia, uma das minhas alunas falou, professora, porque a fulana tem um monte de cursos. Eu quero também fazer um monte de curso. Eu disse, olha, vamos lá. A Nina me conhece, eu sou muito centrada com as coisas. Não adianta você ter um monte de cursos e você não põe em prática. Só para ter certificado. Não adianta. Você tem que pôr em prática o que você está aprendendo. Você não tem que fazer um curso de aperfeiçoamento só porque o fulano fez. Não, eu vou fazer esse curso porque eu quero trabalhar com isso. Olha aí a diferença. Não é modinha. Então, nós sabemos que dentro da área da saúde, a gente precisa estudar muito. Para poder... A gente está lidando com a vida das pessoas. Quando eu escolho, ou quando nós escolhemos um público-alvo, quando a gente tem o nosso público, nós temos que ser fiéis a eles. E como é que eu sou fiel ao meu público-alvo? Conhecimento posto em prática. Estudo. Ninguém é igual a ninguém. Nem um paciente é igual ao outro. Então, a gente tem que pôr isso em prática. Isso é uma das coisas que norteia um profissional de sucesso. É ele vivenciar aquilo que ele fala. Por exemplo, vamos lá. Eu me amo.
Eu não tenho problema comigo, eu não tenho problema de autoestima. Eu gosto muito de mim como eu sou. Mas o que aconteceu comigo ano passado? Eu trabalhei muito. Eu não tive qualidade de vida. Aí a minha filha fala para mim assim, mãe, é uma fraude. Ela já disse para mim. Por quê? Eu estava muito cansada, comendo mal. Olha só, eu promovo saúde para as pessoas. E não estava cuidando de mim. Olha que interessante isso, né? Aí, o que eu fiz? Vou passar um mês de férias em Manaus. Me dei esse um mês de férias. E aí, fui para academia. Fui para academia, gente. Eu fiz 47 anos. Aí tem gente que fala para mim que eu não tenho idade, né? Eu não tenho essa idade, minha pele maravilhosa. Mas fiz 47. Preciso de qualidade de vida. Eu adorei fazer academia. Achei que eu não ia gostar, tá, gente? Mas eu gostei, por quê? Eu me senti muito mais disposta. É claro, eu acabei adoecendo lá em Manaus, peguei aquela gripe e tudo, parei. Mas já vou continuar aqui. Comecei a caminhar para não ficar parada, né? Que eu voltei tem uns dias já para cá e comecei a caminhar. E vou me matricular na academia junto com a minha filha, então a gente vai. Porque isso é qualidade de vida. Se eu estou promovendo saúde, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que dar o exemplo também. Mas por que eu fui fazer isso? Porque eu estava cansada. Porque eu não estava bem comigo. Cansada. Como pode? E eu trabalho fazendo massagem. E eu ficava cansada. Então, isso está afetando a minha saúde. Se está afetando a sua saúde, então você tem que mudar. E foi o que eu fiz. Mudei. E gostei de fazer. E vou continuar. Simples assim. Mas eu fiz isso por uma qualidade de vida. Uma questão, qualidade de vida. Isso é que é importante na vida da gente. Não fazer por modinha, porque o fulano vai fazer. Porque quando você faz porque o fulano está fazendo, quando o fulano deixa de fazer, você deixa de fazer. Então, é fazer por você, pela sua qualidade de vida. Você pensa melhor, você consegue pensar melhor, você fica mais ativa. Então, isso é importante. Ai, Nina. Pois é, eu disse para as alunas, ano que vem vou votar diferente. Eu acho que foi a professora Elane que me viu de calça jeans, porque vocês sabem que eu amo vestido, né? Eu só coloco calça quando eu vou para o estágio, que só no estágio mesmo, né? E eu disse, não, vou mudar. Usei até calça jeans. Fiquei bem bonita. Então, você precisa mudar. Você precisa mudar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Como diz o ditado, quando não vem por amor, vem pela dor. Então, tem que mudar. A vida, ela tá constantemente mudando. Então, a gente não pode ficar parado. Nem consegue ficar. Uma hora tem que mudar. Então, eu realmente dei essa mudança na minha vida. Por quê? Porque estava afetando a minha saúde. E se eu promovo saúde, como é que eu, né, estava daquele jeito, cansada? Então, tá tudo certo, né? Então, isso faz parte do autoconhecimento. Faz parte do autoconhecimento. E ao nosso público-alvo, a gente precisa entender quem é, justamente para poder o quê? Cuidar desse público-alvo. Olha que legal, né? Mas eu preciso de conhecimento. Então, é ampliar a nossa caixinha. Uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, Nina está aí, Suênia está aí para falar, é nós precisamos abrir a nossa caixinha. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Gente, o nosso trabalho, ele é amplo. Dentro da estética, dentro da fisioterapia, dentro da nutrição, dentro da enfermagem, tudo tem grandes possibilidades. É ampliar a nossa visão. Aquilo que as pessoas ainda não viram, a gente vê. Aquilo que as pessoas ainda não fizeram, o profissional de alta performance começa a deslumbrar, a fazer. É isso. É essa que é, eu sempre digo que eu acho que é essa que é uma das brechas para que a gente consiga ter uma ascensão
dentro da nossa profissão e viver disso. Eu até fiz uma enquete sobre se vive de estética, sim. Porém, você tem que realmente saber o que você está fazendo. É isso mesmo, Nina. Já estou até diferente, né? Então, se você vive, dá para viver de estética. Agora você tem que abrir o seu leque. Você tem que abrir a sua visão. Você tem que abrir a sua visão para que você possa fazer o que você faz com excelência, tá? Então, público-alvo, você já sabe o que é. Você já sabe quem são o seu público-alvo. Já tem um autoconhecimento. Então, entenda isso. Autoconhecimento, tarefa para casa, porque na sexta-feira, que não tem aula para os alunos, avisem lá, não tem aula para os alunos, vou até avisar nos grupos também. Essa tarefinha, você sabe, você tem o seu autoconhecimento? Faça essa reflexão se você já tem esse autoconhecimento de você mesmo. E aí, quando for na sexta-feira que vem, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vou até colocar a enquete lá no Telegram, para quem já entrou lá no Telegram, tá? Gente, é importante, e frisem isso, autoconhecimento para que a gente possa gerir uma profissão de amor e promissora. Não se comparem com ninguém. Uma das piores coisas na vida é se comparar. Eu ouvi uma frase que eu vou falar, que eu ouço as pessoas de todo tipo, né? E eu ouvi uma frase, inclusive da Anitta, achei interessante. Ela é uma excelente empreendedora, aquela moça. Os meios, mas ela é uma excelente empreendedora. E aí, ela falou uma coisa interessante. Enquanto nós estivermos prestando atenção no que o outro está fazendo, nós não vamos conseguir progredir. Então, deixe que o outro faça o que ele acha que tem que fazer. Você siga seu caminho. Faça o seu autoconhecimento e siga seu caminho, que com certeza você vai trilhar um caminho de sucesso. É fácil? Não. Mas existe uma palavra que não pode sair da mente de vocês. Persistência. A persistência é a alma do negócio. Os maiores empreendedores do mundo fracassaram muitas vezes. Mas cada vez eles se levantavam muito mais fortes. Eles persistiam no sonho. E o que nós fazemos dentro da nossa profissão, seja ela qual for, é em busca dos nossos sonhos. Então, a gente tem que persistir. Não importa o que aconteça. Olhe para frente e persista. Então, gratidão, gratidão, gratidão por todos vocês que estão aqui. Muita gratidão mesmo. Nina, Suênia, Flávia, Thalita, minha linda. Muita gratidão. Ana Lígia, muita gratidão. E sexta-feira que vem, 19h47, nós estaremos aqui novamente para falar sobre avaliação personalizada e mapeando seu cliente. Vou explicar como isso funciona de maneira fantástica, mapeando o seu cliente. Thalita, espero você aqui na sexta-feira que vem. Fale para suas amigas aí da enfermagem, né, que queiram assistir. Vai ficar gravada essa live, elas podem vir aqui assistir, vai ficar gravado, tá bom? Muito obrigada. Beijo para todo mundo e até sexta-feira que vem. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigada, mana.